No vídeo de hoje vamos trazer o Mercado Livre, uma empresa com ações negociadas na Nasdaq e negociadas na B3 pelo BDR Meli 34. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal. E vamos começar falando da história da empresa. O Mercado Livre foi fundado na Argentina, com atuação principalmente na América Latina. Em 2001, o eBay comprou uma participação da empresa que durou até 2016. Em 2007, a empresa foi a primeira empresa de tecnologia latino-americana a ter ações negociadas na Nasdaq, a bolsa de tecnologia. Em 2016, a empresa mudou sua sede de Buenos Aires para São Paulo. Em 2019, a empresa investe em um CD próprio, em três principais países com operação: México, Brasil e Argentina. Em termos de distribuição geográfica, a empresa tem operações em grande parte da América Latina, com destaque para os três principais países, Brasil, México e Argentina, onde a empresa fornece toda a sua gama de produtos. A empresa possui duas grandes linhas de receitas: serviços de comércio, que vende taxas de vendas e entregas de produto pelo marketplace, e temos também serviços de fintech, que vem do mercado pago, que fornece serviços financeiros aos clientes. Quase 82% das ações da empresa estão nas mãos de investidores institucionais, onde vemos principalmente várias instituições financeiras americanas como proprietárias das ações. Vamos começar apresentando os resultados do início da pandemia, que teve um impacto importante na empresa. Principalmente nessa fase de início, lá no início do ano de 2020, 83% das pessoas estavam saindo de casa somente para o essencial. E a penetração do e-commerce estava entre 4% e 10% nos países da América Latina, com pior penetração no México e melhor na Colômbia. O Brasil estava em um patamar intermediário. Com a evolução da pandemia, houve aumento do tempo de navegação na internet e maior número de buscas pelo site. E durante essa fase de início da pandemia, em relação aos dados de 2019, houve um aumento significativo do número de ordens, em alguns países mais do que dobrando a quantidade em relação ao ano anterior. Vemos aí destaque Chile, Colômbia e México. Além do aumento do número de ordens, houve crescimento do número de novos compradores, especialmente no Brasil, que tem maior população, e que aumentou o número de clientes em 2,6 milhões. Essa é uma visão das principais palavras-chave usadas nos países no site durante o período, destacando principalmente produtos para combater a pandemia, máscaras e álcool gel, e computadores e videogames de maneira geral. No tratamento de seus dados, a empresa divide os consumidores em três grupos: compradores esporádicos, compradores frequentes e compradores fiéis. Com a pandemia, vemos a variação da frequência de compra desses grupos. Compradores fiéis tiveram o tempo de compras entre compras, né, reduzidos de 17 para 12 dias. Os frequentes reduziram o tempo entre compras de 79 para 24 dias e os esporádicos de 268 para 29 dias. Agora, acredito que o principal ponto a se verificar é a capacidade de retenção destes consumidores para compras futuras. Eu mesmo já comprei itens pelo Mercado Livre durante a pandemia. A entrega realmente me pareceu ser um diferencial interessante. Não sei se todas as regiões do país foram dessa forma, uma vez que eu estou numa região que tem hub de logística bem privilegiado, que é na proximidade da Grande São Paulo. Mas me pareceu um diferencial bem importante da empresa, essa capacidade de entregar rapidamente o produto. Vamos para os números macro da empresa no terceiro trimestre. O volume bruto de mercadorias, o GMV, foi de 7,3 bilhões de dólares.
30% maior do que o ano passado. As receitas líquidas ficaram em 1,8 bilhões de dólares, são 73% maiores que o ano anterior. E o volume total de pagamentos, o TPV, foi de mais de 20 bilhões de dólares. O crescimento do portfólio de crédito foi de quase 300%, chegando a 1,1 bilhões de dólares. São números bem relevantes da empresa aí durante esses anos de pandemia. No ano de 2020, a empresa já tinha tido um crescimento impressionante de 117%, puxado pela pandemia. Mas mesmo assim, em 21, o crescimento no terceiro trimestre foi de 30% em relação ao ano anterior. A empresa conseguiu manter uma trajetória de crescimento e manter um patamar mais elevado de vendas. Falando agora do mercado envios, a parte logística da empresa, vemos maior percentual de penetração a cada trimestre, com destaque para o Brasil e a Argentina, com os maiores indicadores nessas áreas. Uma observação interessante foi que quase 80% das entregas do Mercado Pago foram feitas em apenas 48 horas. É um número bastante impressionante. O sistema de pagamentos, Mercado Pago, cresceu significativamente no último ano, em volume de pagamentos. O espaço para expansão ainda é significativo, já que de 78 milhões de usuários ativos, somente 16 milhões foram usuários do sistema de pagamentos e carteira virtual. O recurso de crédito do Mercado Livre, dentro da sua fintech, passou de 1 bilhão de dólares, um crescimento impressionante em relação aos quase 300 milhões de um ano atrás. O crescimento foi principalmente para produtos de prazo mais longo, acima de 90 dias. Vamos falar agora dos resultados gerais da empresa. A receita líquida chegou a mais de 1,8 bi de dólares, crescendo 73% em um ano. Observamos no gráfico que no ano passado o crescimento já havia sido mais de 100% em relação a 2019, um ano sem os efeitos aí da pandemia. Nessa visão, temos os valores em dólares e o crescimento da receita em cada trimestre do ano. A grande participação da receita líquida está no setor do comércio eletrônico, que gerou 1,2 bi de um total de 1,8. Ou seja, dá para ter ideia aí que 2/3 praticamente dessa receita vem dessa área. Já a fintech segue evoluindo e apesar do ritmo de crescimento da empresa durante a pandemia ter sido menor do que a área de comércio eletrônico, tem apresentado números interessantes também. Comparando com o ano anterior, tivemos um aumento da margem do EBIT da empresa, apesar de uma queda devido à expansão do crédito, que aumentou o percentual previsto para o risco default da dívida, e pelo lado positivo, a gente teve um aumento da eficiência no programa de proteção ao comprador. Essa é a garantia de devolução de pagamento, ajuda bastante a vencer aquela restrição natural que eventuais novos compradores podem ter em não ter uma relação tão direta de confiança com o fornecedor e garantindo que a pessoa ou receberá o produto conforme previsto ou eventualmente terá seu dinheiro de volta. Dessa forma, a expansão do lucro líquido da empresa foi mais robusta ainda, crescendo 5,3% na comparação anual. Se considerarmos que o resultado está dolarizado, é de fato um valor bastante positivo. Por fim, alguns destaques da empresa, de maneira geral, todos os indicadores operacionais cresceram significativamente durante o último ano. Em termos de público, tão importante para as empresas hoje em dia, o Mercado Livre tem quase 79 milhões de usuários únicos, dos quais quase 39 milhões foram compradores. Do ponto de vista financeiro, a empresa registrou um lucro no terceiro trimestre de 95 milhões de dólares. E agora vamos falar um pouco dos indicadores da ação que é negociada na Nasdaq.
Duas relações de preço bastante usadas, preço por lucro e preço por valor patrimonial, estão em patamares muito elevados, indicando aí um possível preço excessivo dessa ação. Mesmo com um crescimento impressionante de 43% da receita por ano nos últimos 5 anos, né, esse número de mais de 800 e mais de 500 são, de fato, muito elevados. O ROI da empresa está muito bem posicionado. Se a gente comparar, inclusive, com outras empresas que fornecem esse serviço de venda de marketplace, né, a gente observa aí que o número do Mercado Livre, principalmente em relação ao último trimestre, foi bastante importante. Agora temos aqui uma evolução da receita e do lucro, que nos traz aí um dado interessante sobre a empresa. Uma vez que em 2018 e 2019 a gente teve resultados ruins para o Mercado Livre. Mas em 2020, ao contrário de muitas empresas que tiveram suas operações prejudicadas aí pela pandemia, né, o modelo de negócios do Mercado Livre permitiu que ela tivesse um resultado bastante interessante. Já em 2021, devemos ter aí um resultado positivo. Em termos de dividendos, em 2017 a empresa pagou cerca de 60 centavos por ação de dividendos. No entanto, como ela começou a ter prejuízos aí a partir de 2018, não houve mais o pagamento de dividendos. A empresa se encontra em expansão atualmente. O patrimônio líquido está em outro patamar, se a gente observar aí os anos de 2019 e 2020, em relação ao que já foi no passado. Um ponto que deve chamar a atenção para o investidor do Mercado Livre é o crescimento significativo da dívida da empresa. Ele saiu de um patamar de 900 milhões de dólares no final de 2019, chegando a 2,7 bi no final do terceiro trimestre de 2021. Fato que a empresa está se expandindo e tem recuperado bastante, tem agregado mercado com isso, né? Inclusive com serviços de entrega bastante interessantes. Mas é preciso manter o olho nesses números para avaliar se não irão comprometer a saúde financeira da empresa no futuro. A cotação da ação na Nasdaq chega a mais de 1.300 dólares, mas já atingiu picos de quase 2.000 dólares. No gráfico, vemos que a maior demanda durante a pandemia também impulsionou os valores das ações do Mercado Livre. Quanto ao BDR, tem uma liquidez média diária de mais de 40 milhões de reais. E uma ação da Nasdaq equivale a 120 BDRs. Dessa forma, o valor do BDR fica mais acessível, aí, próximo aos R$ 60. Usando a fórmula de Graham para determinar o valor intrínseco da empresa, a gente chega a valores muito menores do que os valores que estão sendo negociados. Um exemplo, o BDR próximo a R$ 60 tem um valor intrínseco calculado por 0,44. Entendo que de repente não é a melhor métrica, né? Mas é como a gente tem todo um conjunto de indicadores que apontam aí para os valores com uma expectativa muito alta da ação, né? Faz o sentido dentro desse contexto, né? E agora, por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento nas ações do Mercado Livre. É uma empresa cujo crescimento médio nos últimos anos foi bastante impressionante. Ela tem uma diversificação de soluções fintech, trabalhando bastante na questão de entregas. Ela tem diversificação não em um único país, como, por exemplo, Via Varejo, Magazine Luiza, lojas americanas. Ela tem vários países ali que compõem seus clientes. Ela teve um ganho durante a pandemia muito relevante, né? Então, com as questões aí de restrições, de shopping, esse tipo de coisa, né? Muita gente começou a querer comprar em internet. O ROI melhor do que outras empresas do ramo, né? Então, esse é um dado positivo. E pelo lado negativo, a gente tem o valor da ação que não está num patamar interessante, por qualquer métrica que se pretenda usar, né? Desde dividend yield, preço por lucro, preço por valor patrimonial e valor intrínseco. Apesar de ela ter diversificação
de clientes em vários países, mas esses países se concentram somente na América Latina, né? Então, assim, não são países que têm um histórico de moeda forte, né? Que poderia garantir aí um rendimento interessante. E a dívida significativa e crescente, né, que a gente identifica aí no Mercado Livre principalmente nos últimos 2 anos. Então, deve ser um ponto de atenção aí a ser levado em consideração no momento de investir nessa ação. E por fim, deixo com vocês algumas das fontes de informação usadas no vídeo. Caso você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação vocês gostariam de ver analisada aí nos próximos vídeos. Ok? Obrigado, hein?